em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos, em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos, Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver, Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos, Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver, Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, ministrando louvor. Ministrando louvor, assim pra te adorar, ministrando louvor, em espírito e verdade, ministrando louvor, ministrando Graça e paz, irmãos. É uma alegria poder participar com os irmãos deste momento de oração, onde eu convido os irmãos para interceder
Temos aqui os pedidos, mas eu vou compartilhar antes um versículo que diz: não se aflijam com nada, em vez disso, orem a respeito de tudo. Contem a Deus as necessidades de vocês e não se esqueçam de agradecer-lhe. Se fizerem isto, vocês experimentarão que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, conservará a mente e o coração de vocês em Cristo Jesus. Filipenses 4, 6, 7, da Bíblia Viva. A irmã Ivani Bordim agradece a Deus por tudo e pelo seu cuidado pelas nossas vidas, da minha família e dos meus irmãos da IBVA. Peço que Deus continue abençoando a minha irmã Lucy. A Débora Bezerra. Agradeço a todos que oraram pelo meu esposo Israel. Graças a Deus a cirurgia correu tudo bem e ele já está em casa se recuperando. Pedimos oração agora pela recuperação dele. Cristiane Gomes. Sou enfermeira no Hospital da Vila Alpina. Estava de licença e retornei esta semana. Estou triste com o aumento dos casos de Covid. Muitas pessoas na UTI, na emergência e nos corredores. Em sua maioria, pessoas na faixa de 30 a 60 anos. Casos muito graves. Que Deus tenha misericórdia. A Mônica Roca. Peço oração pelo meu esposo Ronaldo, pois hoje, 24/2, foi internado para nova cirurgia nos rins, a terceira cirurgia em menos de 2 meses. Que Deus esteja cuidando para que dê tudo certo. Eunice Oliveira. Peço oração por Ronaldo, genro do Wilson e marido da Denise. Ele está com Covid, estava internado no quarto e hoje foi para a UTI. Clamamos a Deus que dê vitória, se esta for a vontade dele. Normeide do Amaral. Agradece a Deus, pois sua sobrinha teve Covid, foi leve, já terminou a quarentena e ela já está trabalhando. Amém. Solange Carlos. Peço que continuem orando por meu cunhado Adalto Sanches, problemas de saúde. Thelma Pechini. Peço oração pelo Rui, que está internado na UTI do Hospital Sapopemba, com problemas do coração. Elisa Artuso. Peço oração pela saúde do Sérgio e minha, por exames que faremos nesta semana, e principalmente por aqueles que estão internados nos hospitais, e que Deus ajude que esta vacina esteja ao alcance de todos o mais breve possível. Eliana Chernes. Continuo a pedir oração pela minha saúde e da minha família. Josiane Alves. Quero agradecer a Deus pelo cuidado dele com a minha família. Agradeço por estarmos com saúde, agradeço pela minha igreja e peço a Deus que guarde cada um dos meus irmãos. E peço a Deus que conforte as famílias enlutadas. Irmãos, são realmente dias difíceis, muitas pessoas enfermas. Olha quantos pedidos de pessoas que estão em hospital, estão na UTI. A gente louva a Deus por aqueles que já passaram por cirurgia e estão já se recuperando, correu tudo bem. E pessoas que estão precisando que Deus realmente haja sobrenaturalmente na vida delas, né? Eu convido os irmãos a fechar os seus olhos. Lembre o máximo de pedidos que você conseguir e vamos orar juntos, vamos interceder juntos. Oremos. Senhor Deus, nosso Pai, louvado e engrandecido seja o teu santo nome, pois só o Senhor é merecedor, Senhor, de toda honra, toda glória, todo louvor, e nós glorificamos o teu nome. Pai eterno, gratos pelo dia de hoje, pela vida, pela nossa saúde, pelas tuas providências, pelos livramentos, Senhor, que com certeza o Senhor nos deu, porque o Senhor é um Pai bondoso. Nós louvamos o teu santo nome, Senhor. Queremos apresentar agora, Senhor, cada um desses pedidos que foram feitos aqui. E eu tenho certeza que quando meus irmãos começaram, Senhor, a fazer esses pedidos, o Senhor já estava atento, porque o Senhor conhece as necessidades de cada um e o Senhor já tem a resposta.
eu creio. Mas nós queremos apresentar, queremos clamar, Senhor, por essas vidas. Pedir que o Senhor abençoe a irmã da irmã Ivani. Pedimos que o Senhor abençoe a vida do Ronaldo, marido da Denise, minha prima. Que o Senhor possa visitar ali o Ronaldo no seu leito de enfermidade, pôr as tuas mãos poderosas sobre a vida dele, Senhor, e que se cumpra os teus propósitos na vida do Ronaldo. O desejo do nosso coração é que o Senhor o cure, que o Senhor possa restabelecer, restaurar a saúde dele, bem como pedimos que o Senhor visite o Rui, ali onde ele está internado na UTI do Hospital Sapopemba. Põe as tuas mãos de poder, Senhor, sobre a vida do Rui e abençoa. Peço que o Senhor visite a Elisa Artuso, ela pede pela saúde dela, do Sérgio, Senhor, que o Senhor possa estar abençoando tremendamente esta família, Pai eterno. Te peço também que o Senhor possa estar ali, Senhor, com a Débora e o Israel. Nós te agradecemos porque a cirurgia dele correu tudo bem e pedimos que o Senhor possa estar recuperando a saúde dele, Senhor, por completo. Dá essa bênção na vida do casal, a Débora e o Israel. Cuida deles em nome de Jesus. Eu te peço também que o Senhor visite aí o Hospital de Vila Alpina. Este pedido é da Cristiane, que trabalha ali. Senhor Deus, tem misericórdia do povo que ali está, na condição em que está, que ela relata aqui. Que o Senhor possa colocar as tuas mãos abençoadoras sobre cada vida ali, sobre cada médico, cada enfermeiro, Senhor, cada técnico de enfermagem, pessoal da limpeza, todos que estão ali. Que o Senhor possa derramar, Senhor, da tua graça sobre eles, que eles sejam revestidos por ti, Senhor, estão na linha de frente. Guarda essas vidas, não só ali como em todos os hospitais. Senhor, esse período de pandemia, nós temos visto coisas assustadoras, as pessoas estão morrendo, Deus, as famílias estão ficando, Senhor, assombradas, mas nós temos um Deus que é por todos, e é a ti que nós clamamos neste momento, porque para nós o que saiu do controle das tuas mãos não saiu, Senhor. Nós sabemos que o Senhor tem seus propósitos, os seus desígnios, e pedimos que o Senhor, com graça e misericórdia, ouve o clamor, Senhor. Ouve o nosso clamor. Peço que visite a nossa igreja, cada um dos nossos irmãos. Peço que o Senhor abençoe a vida da Normeide e a sua família. Ela tem agradecido aqui pela sua sobrinha que pegou Covid, mas já está bem. Eu peço que o Senhor visite, Senhor, também aqui a minha casa, a minha saúde, visite os meus familiares, a vida da minha mãe, Senhor. Restaura a saúde dela, se estiver de acordo, Senhor, com a tua santa e bendita vontade. Senhor, e cada pedido feito, os demais pedidos, aqueles que eu não me lembro, eu sei que o Senhor já tem, Senhor, contigo aí e sabe como responder melhor do que nós. A tua palavra nos ensina que a tua vontade é boa, é perfeita e é agradável. Ensina-nos, Senhor, a obedecer e a confiar. Visita os nossos irmãos na igreja da Vila Alpina, Senhor, a todos, todos os lares, guardando e livrando de todo o mal, Senhor. Essa é a minha oração. Eu peço essas coisas não porque mereço, mas porque sei que o Senhor é bom, é misericordioso e é amor. Estamos depositando, Senhor, cada um desses pedidos na mão certa. Louvado seja o teu santo nome. Nós te adoramos e já te agradecemos, hoje e por todo sempre. Amém e amém. Deus abençoe os irmãos. Encontro calma na oração.
Você crê em Deus? O Brasil tem uma formação cristã. Nós fomos colonizados por portugueses que trouxeram o catolicismo cristão. Depois vieram os protestantes. Então, todos nós temos uma cultura cristã. Não é à toa que cerca de 95% dos brasileiros dizem que creem em Deus. Creem em Deus, mas muitas vezes, como se dizia antigamente, haviam as pessoas que eram não praticantes.
o católico não praticante. E hoje nós temos inclusive evangélicos não praticantes. Creem em Deus, mas nem sequer vão à igreja. Não são praticantes, são os desigrejados, este neologismo que apareceu. Mas crer em Deus não é suficiente. Nós já dissemos aqui que o cristão ateu diz que crê em Deus, mas vive como se Deus não existisse. Então não basta crer em Deus, não basta ir à igreja. Você vai à igreja para celebrar a sua comunhão com Deus. Você vai à igreja para crescer espiritualmente, para se relacionar com outras pessoas. Há um hiato entre crer e conhecer a Deus. Para muitas pessoas, Deus é uma vaga lembrança. Deus é uma noção com a qual ele não tem a menor familiaridade. Nós já vimos nesta série sobre o cristão ateu que uma pessoa pode crer em Deus, mas não o conhecer de verdade, não ter intimidade com Ele, não se relaciona com Ele, não fala com Ele, não o ouve e está muito pouco preocupado com Ele. A segunda mensagem tratou daquelas pessoas que dizem que creem em Deus, mas têm vergonha do seu passado. Elas não acreditam que tiveram seus pecados perdoados por Jesus Cristo. Vimos também que há pessoas que dizem que creem em Deus, mas não têm certeza de que Deus as ama. Ah, não, ele pode amar a outra, a mim não, comigo dá tudo errado, nada que eu peço acontece, minha vida é um problema. A pessoa não crê no amor de Deus para a sua vida. Deus é um ser vingativo, um Deus cheio de exigência, um ser perigoso, mas amor não conseguem ver. Na semana passada, nós vimos que há pessoas que creem em Deus, mas se recusam a perdoar. E a gente viu aí uma incongruência, né? As pessoas acreditam em Deus, né? Dizem que acreditam a Deus, elas creem em Deus porque foram perdoadas pelos seus pecados. Um dia elas reconheceram que eram pecadoras e foram perdoadas, mas quando alguém as ofende, faz alguma coisa errada, elas não perdoam. São todos cristãos ateus e nós corremos este risco. Hoje nós vamos para a nossa quinta mensagem. A nossa quinta mensagem é a seguinte: você crê em Deus, mas não no poder da oração. Crê em Deus, mas não no poder da oração. Muitos cristãos oram muito raramente. E quando oram, não esperam que algo de fato aconteça. O Greg Krashow, autor do livro que serve de base para esta mensagem, ele conta uma história muito interessante, logo no início do capítulo sobre esse assunto. Eu vou contar do meu jeito, porque o meu jeito é mais bíblico. Então é o seguinte: um pastor convocou a igreja para fazer uma campanha de oração para que Deus tirasse o botequim que havia lá perto da igreja. Aquele botequim, pessoal fazendo barulho, música, todo mundo com a camisa do Corinthians, falando palavrão, bêbado. Então vamos fazer uma campanha para Deus tirar este boteco aqui desta região. E a igreja começou a campanha de oração. Até que um dia, um raio caiu em cima do botequim e acabou com o botequim. O dono do botequim ficou sabendo que a igreja tinha feito lá uma campanha de oração para acabar com o boteco dele, e ele moveu uma ação contra aquela igreja. E perante o juiz, o pastor e o dono do boteco. E o boteco falou: olha,
Eles fizeram lá uma oração, fizeram tantos pedidos a Deus e por causa deles meu botequim foi destruído. O pastor estava lá todo sem graça, com medo do que poderia acontecer. E o pastor disse, olha, sim, nós fizemos realmente esta campanha para que Deus tirasse o boteco dali, mas o povo de fato não esperava que Deus fosse responder esse pedido. E o juiz olhou firmemente para o pastor e disse, olha, por essa eu não esperava. O dono de um boteco acredita no poder da oração. E um pastor não acredita que Deus responde às orações. Será que isso na prática não acontece conosco? Alguma vez você já orou sem esperar que Deus respondesse? Eu já orei, confesso para você. Orei por orar, né? Eu me lembro, há muitos anos atrás, quando nós estávamos demolindo o antigo templo aqui da igreja, e então nós começamos tirando as telhas grandes de amianto, e as telhas eram muito pesadas, e a gente brincava lá entre o grupo que fazia o mutirão, essa telha é pesada porque as orações que não passaram do teto estão grudadas nestas telhas. Já era uma expressão muito comum, a oração não passou do teto. A oração deve ter ficado grudado no teto. Você já orou assim? Aquela oração que não passa do teto? Será que a oração deixa você entediado? Deixa você ali, você não gosta de orar. A oração deixa você entediado. E por que você fica entediado quando participa de uma reunião de oração, quando participa de uma oração ou quando você ora? Por uma simples razão, porque a oração, muitas vezes para essas pessoas, não passa de um ritual maçante, onde sempre acontece a mesma coisa, ou seja, não acontece nada. E muitas vezes esta experiência negativa de fazer da oração um simples ritual, leva você a pensar que a oração é ineficaz. A oração, no mínimo, é uma perda de tempo. Mas se você transferir o foco da sua oração para Deus, ela vai se tornar algo novo, surpreendente, apaixonante. Você deve acreditar. A oração move a mão de Deus. Deus age em sua vida, movido por suas orações. Oração é se comunicar com Deus. Oração é conversar com Deus. É uma conversa. É um diálogo. Não é simplesmente falar com Deus, porque muitas vezes a gente chega diante de Deus e despeja um monte de palavras e nem sequer percebe que existe uma pessoa que lhe ama e que está te ouvindo e quer responder a você. Oração é uma conversa, é um bate-papo. Você já bateu papo com Deus hoje? Aqui na Igreja Batista de Vila Alpina, nós não temos curso de oração. Nós não ensinamos ninguém a orar, fazendo um curso, olha, você tem que orar assim, 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 dá um monte de regras, porque nós entendemos que a oração é uma conversa, é algo simples, algo informal, e Deus quer falar com você, para se relacionar com você, Deus quer se manifestar em sua vida, Deus quer se fazer conhecido intimamente de você. Ninguém consegue estabelecer um relacionamento pessoal a não ser através da comunicação. E há dois elementos que são fundamentais na oração: verdade e simplicidade. Isso é fundamental. Antigamente, quando eu era criança, na igreja,
a gente ficava ali na hora da oração, tinha gente que ficava com o olho aberto para saber se alguém estava com o olho aberto. Então a gente ensinava que oração com o olho aberto não funciona. Não. Você fecha os olhos para não se distrair. Mas em muitos momentos, quando o salmista diz os céus declaram a glória de Deus, ele estava olhando para os céus. Então assim, orar de pé, orar de joelho, orar deitado, orar levitando, de cabeça para baixo, isso é coisas que a gente inventa, são coisas que a gente inventa. Cada um ora do jeito que se sentir melhor, da maneira como se comunicar melhor. E nesta comunicação deve haver verdade. E nunca se esqueça de que você não consegue mentir para Deus. Deus conhece a nossa palavra antes de a pronunciarmos. Então, não há maneira de você mentir para Deus, mas nós podemos mentir para nós mesmos. Nós podemos nos enganar as pessoas. Olha só o que Jesus ensinou em sua oração mais famosa. E quando vocês orarem, diz Mateus 6, de 5 a 7, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu lhes asseguro que eles já receberam a sua plena recompensa. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu Pai que está em secreto. Então o seu Pai, que vem em secreto, o recompensará. E quando orarem, não fique sempre repetindo a mesma coisa, como fazem os pagãos. Eles pensam que por falarem serão ouvidos. A palavra hipócrita aqui traz a ideia de farsante, a ideia de alguém que está representando alguma coisa. Então, existem cristãos farsantes, meramente religiosos. Jesus nunca criticou orações sinceras. Ele só criticou orações longas e sem vida. Aquela oração que visa unicamente a autopromoção. Então, Jesus sempre criticou aquelas pessoas que oravam para aparecer, para mostrar sua piedade, a sua espiritualidade, mas não para conversarem com Deus. Então, uma oração que não passa de um teatro. Então, deve haver verdade. O que eu estou falando com Deus, é o que realmente eu desejo, é o que está no meu coração? Ou estou falando para Deus aquilo que eu quero que outros ouçam? Ou estou falando para Deus alguma coisa que eu decorei, mas nem estou pensando naquilo? Você já parou para pensar quando a gente pede, Senhor, faze de mim uma bênção? Sabe o que é ser uma bênção? É você se doar pelas outras pessoas. É você ser um instrumento de Deus para ajudar aqueles que tanto necessitam. Verdade e simplicidade. Você já viu os nossos filhos, né? Quem tem filhos, já teve filhos pequenos e mesmo adultos. Os nossos filhos chegam para nós e conversam do jeito deles, às vezes até falando gírias, né? Você já imaginou um filho chegando para o pai dizendo assim: amantíssimo e poderoso Pai Criador, ó Pai amoroso, eu estou em Tua presença, reconhecendo que sou pecador, mas eu chego a Ti contrito para lhe pedir que, segundo o Teu poder, me dê um videogame novo. O seu filho já falou com você assim? Eu tenho certeza que não. Seu filho chegou e falou: pai, compra um videogame para mim. Pai, compra, me dá, pai.
É assim que a gente fala com as pessoas que a gente tem intimidade, é assim que a gente fala com o nosso Pai. Simplicidade. Nós aqui complicamos a oração, eu não sei orar. E essas pessoas levam na sua cabeça aquelas orações públicas, aquelas orações pomposas. É bonito, pessoas que sabem falar bonito. A gente pensa em oração, aquela pessoa que fala diferente. Uma vez uma pessoa me perguntou assim, escuta, por que quando vocês oram, vocês mudam de voz? Você já viu? A pessoa está falando assim naturalmente como eu estou falando com você, mas quando ela vai orar, ela muda a entonação. Amantíssimo Deus. Não é assim? Fala com aquela voz tremida, a gente fica até arrepiado. E a gente fala, não, essa pessoa tem um poder, essa pessoa Deus está ouvindo. Note, Deus ouve orações sinceras e verdadeiras. Lá em 1 Tessalonicenses 5,17, nós lemos assim, orem continuamente, orem sempre, orem sem cessar. Paulo nos ensina a orarmos o tempo todo. E o que é que você entende por orar sem cessar? Orar o tempo todo é fazer uma oração longa, comprida, que começa de manhã e vai até a noite? Oração ininterrupta? Certamente que não é isso. Na igreja, há muitos anos atrás, hoje eu estou meio saudosista, havia algumas pessoas na igreja que faziam orações muito compridas. Então, se dizia que haviam pessoas que oravam a Bíblia toda numa oração. E eu me lembro que um dia eu cheguei atrasado à igreja, eu era jovem da igreja, e fiquei lá no hall de entrada, a igreja estava toda de pé, eu lá fora, com outras pessoas também esperando, porque naquele tempo ninguém entrava no templo enquanto as pessoas estivessem orando. Então aquele monte de gente lá no hall, e eu falei, quem que está orando? E alguém falou, pessoa lá, fulano de tal. E era uma dessas pessoas que oravam a Bíblia toda. E eu falei, e faz tempo que ela está orando? E a pessoa me respondeu, ela só está cruzando o Mar Vermelho. Então imagine, até chegar lá no Apocalipse ia demorar muito. Mas tem gente que ora bastante, que tem essa facilidade, pessoas que gostam de orar, têm facilidade. Eu não sou uma pessoa assim. As minhas orações normalmente são curtas, e eu não consigo ficar 1 hora orando, não consigo, mas eu sou objetivo, então depende muito do estilo das pessoas. Mas orar sem cessar é você estar o tempo todo na presença de Deus, nos seus pensamentos, nas suas atitudes, você ter consciência da presença de Deus. Isso é orar sem cessar. Todo momento que você pensa em Deus, todo momento que você se lembra da sua palavra, que você está lendo a sua palavra, você está no ônibus, mas está na presença de Deus. Isso é orar sem cessar, é aquela consciência de que Deus está perto de você. Crer em Deus significa realmente crer na oração. E há algumas questões básicas sobre a oração que nós devemos estar muito atentos antes de orar. Eu queria passar para vocês 6 questões básicas rapidamente. Primeiro, não deixe de orar. E eu gostaria de citar alguns versículos de Tiago, capítulo 4, e eu pediria para você depois ler capítulo 4 de Tiago. E Tiago 4:2 diz assim, vocês não têm porque não pedem. Vocês não têm porque não pedem. Simplesmente não pediu. Simplesmente não se colocou diante de Deus. Há pessoas que se esquecem de orar. Há pessoas que em momentos de dificuldade buscam todos os recursos, menos o da oração. Eu me lembro uma vez eu estava na Missão Antioquia, na hora do almoço, sentado com o diretor da Missão Antioquia,
E lá na mesa apareceu uma outra pessoa dizendo: olha, nós perdemos um molho de chaves. Ele estava muito preocupado. E eu achei muito interessante que o pastor Décio, que já faleceu, ele disse: mas vocês já oraram? E eu achei, aquilo foi muito importante para mim, porque fizeram tudo, procuraram em todo lugar, menos buscaram a Deus. Não deixe de orar, ore por tudo. Qual é o seu problema? Você está com um problema familiar, está com um problema de dinheiro, está com um problema profissional, tem uma dificuldade com o vizinho, algo lhe preocupando? Não deixe de orar. Eu fico muito impressionado quando a gente, nas nossas reuniões de oração, alguém diz: eu não tenho pelo que orar. Como? Não tem pelo que orar? Eu tenho dezenas de razões para orar pela minha vida, pela minha família, e pensar nesse nosso Brasil, que é um pesadelo. O Brasil está vivendo um verdadeiro pesadelo, é um problema, uma crise atrás da outra. Você não tem do que orar? Para o que orar? Ore sempre. Ore. Uma outra questão básica na oração: não ore por motivos errados. Tiago 4,3 diz: quando pedem, não recebem. Então vocês primeiro não pedem, e quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados, para gastar em seus prazeres. Um problema que nós enfrentamos é que hoje o meio cristão anda tão doente que, infelizmente, existem poucas pessoas praticando a oração. E quando praticam, fazem por motivos fúteis. Sabe? Pedir para o meu time de futebol ganhar um jogo. A gente vê muito, eu já recebi recentemente um folhetinho que a pessoa diz lá: eu faço o trabalho para desfazer casamento. Peraí, eu vou pedir para um casamento desfazer? Vou pedir para que algo de ruim aconteça com outra pessoa? Pelo que você anda pedindo? Pelo que você anda orando? Muitas vezes nós oramos por coisas supérfluas, quando há pessoas que não têm nem sequer o que comer. Senhor, abençoa os meus investimentos. Senhor, eu queria trocar de carro. Tudo bem, mas existem pessoas que estão passando fome, pessoas que estão desempregadas, pessoas que não têm onde morar. Deus vai julgar as nossas orações. Nós conhecemos uma pessoa pelo que ela ora. Não precisamos parar de orar por nós. Aliás, Jesus nos ensinou o pão nosso. Orar por nós. Mas não se esqueça de que muitas pessoas estão precisando da sua oração. Muitos enfermos. Talvez aí do lado da sua casa. Lá ao lado onde você trabalha. Então, cuidado para não orar por motivos fúteis, por só pensar em você e se colocar no centro do mundo. Uma terceira colocação que eu queria fazer sobre a oração: não orar com a conduta errada. Tiago 5,16 diz assim: portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Notem, a oração de um justo é poderosa e eficaz. Mas antes ele diz: confessem seus pecados uns aos outros. Lá em Salmo 34:15, nós lemos: os olhos do Senhor voltam-se para os justos e os seus ouvidos estão atentos ao seu grito de socorro. Os olhos do Senhor voltam-se para os justos. Isso não quer dizer que
será a sua integridade a garantia de que suas orações serão respondidas. Não estou dizendo isso. Não é? Também não significa que se a sua vida estiver numa confusão total, Deus não vai escutar as suas orações. Mas nós queremos dizer que uma pessoa tem que levar Deus a sério. Tem um padrão de santidade. Aquelas pessoas que andam na presença de Deus em pureza, elas têm uma percepção maior das necessidades, daquilo que realmente importa. E então elas sempre acertam o alvo nos seus pedidos. Bem-aventurados os puros do coração, pois verão a Deus. Aquela pessoa que está cheia de poluição interior, sabe? É complicado essa pessoa orar. Nós somos filhos de Deus, somos crianças de Deus, e isto nos remete à pureza, à inocência, nos remete à família. Não podemos nos esquecer disso na nossa vida de oração. Uma quarta colocação que eu quero deixar: não ore sem fé. Tiago 1, de 6 e 7 diz assim: peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense tal pessoa que receberá coisa alguma do Senhor. Então, peça com fé. Não seja aquela pessoa que ora para não chover e sai com guarda-chuva debaixo do braço. Peça com fé. E a sua fé vai gerar ousadia. Você vai orar, chegar acreditando. Você já pediu alguma coisa para alguém que você tinha certeza que não iria receber? Então, muitas vezes, se você chega para Deus não acreditando que Ele está ali ouvindo e que Ele pode lhe atender, que motivação você terá? Lá em Hebreus 10, 19, na versão A Mensagem, nós lemos assim: podemos agora, sem hesitação, caminhar direto para Deus. Você tem acesso livre a Deus, pedir a Ele, sem hesitar, pode chegar diante do Senhor. Podemos falar diretamente com Deus, como Jesus fez, e isto mediante a expiação de Cristo. Só existe um caminho para este sagrado encontro, é o caminho do sangue de Jesus derramado naquela cruz. Uma quinta colocação: não orar com a mente distraída. Tiago 1,18 fala assim: tem mente dividida e é instável em tudo que faz. Você precisa orar com concentração. Já não aconteceu com você? Comigo já aconteceu várias vezes. Você está orando, mas seu pensamento vai: puxa, eu preciso pagar aquela conta, puxa, eu preciso ir a tal lugar, e será que eu fechei a janela? Orar distraidamente. Uma vez eu estava conversando com um rapaz e o rapaz percebeu que eu não estava prestando atenção na conversa. Eu estava olhando para ele, mas não estava prestando atenção na conversa. Estava o meu pensamento longe. Aí ele começou a falar um monte de besteira. E eu ali olhando para ele, dizendo assim. Aí ele parou: está vendo? Você não está prestando atenção no que eu estou falando. Às vezes a gente ora assim, não é? Não está nem pensando no que está acontecendo ali. Isso é orar sem concentração. A Bíblia diz em Hebreus 12, 2: tendo os olhos fitos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Olhar para Jesus, ter senso de direção, viver aquele momento. A concentração de um cristão é muito importante. Por isso, uma boa prática é você, antes de orar, você parar, aquietar a sua mente, pensar um pouco na sua respiração, tentar sentir seu coração batendo, né? Esvaziar um pouco e começar a orar.
Isso ajuda muito na nossa concentração. E, finalmente, eu tenho a dizer que você deve orar confiando na soberania de Deus. Lá em 1 João 5, 14 e 15, nós lemos: esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Se pedirmos alguma coisa de acordo com a vontade dele, ou de acordo com a vontade de Deus, ele nos ouvirá. E se sabemos que ele nos ouve em tudo que pedimos, sabemos o que dele pedimos. Deus sabe o que é melhor para mim. Paulo orou 3 vezes e fez um pedido a Deus que não foi respondido da forma como ele queria. Ele queria se livrar de um espinho na carne, e Deus disse: não, a minha graça te basta. Então, muitas vezes, a gente ora querendo convencer a Deus, querendo mudar a ideia de Deus. A gente diz: seja feita a nossa vontade só de palavras, mas no fundo a gente quer que a nossa vontade seja feita. E nos esquecemos que Deus é soberano e que a sua resposta sempre será a melhor. E se ele disser não para a minha vida, é porque o não é o melhor para a minha vida. Talvez você esteja orando aí há muito tempo por alguma coisa que não aconteceu. Confie na soberania de Deus. Entregue nas mãos dele e deixe que ele faça aquilo que ele bem entender. E aí a gente entra na questão da oração não respondida. Por que Deus não respondeu à minha oração? Eu queria dizer uma coisa: Deus responde a todas as orações. Deus responde a todas as orações, só que nem sempre a resposta dele é sim. Nem sempre. Às vezes Deus diz espere. Às vezes Deus diz não. O Greg Krashow conta uma ilustração de um dia ele estava em um determinado lugar, um ventilador estava ligado e ele viu uma menina com o dedo indicador indo em direção ao ventilador. Tinha uma brecha ali na proteção do ventilador e ela queria, por aquela brecha, chegar na hélice do ventilador que estava funcionando. E o Greg Krashow, ele disse: eu dei um pulo e coloquei em frente dela, que ela até se assustou. Ela deve ter até pensado: esse cara é maluco. Esse cara, né? Ela não deve ter gostado do Greg Krashow ter impedido que ela fizesse o que ela queria. Às vezes Deus diz não. Aí a gente fica meio chateado: eu fiz aquela entrevista de emprego e não aconteceu nada. Eu pedi uma namorada e Deus não me mandou uma namorada. E coisas desse tipo. A gente precisa entender, ainda falando de oração não respondida, que nem sempre o que desejamos é o que necessitamos, ou o que é melhor para nós. A Bíblia fala que o coração da gente é enganoso, então às vezes a gente se engana. Quanta gente deu com os burros na água, achando que ia fazer o melhor negócio na vida e se prejudicou. Então, às vezes, a gente precisa entender isso. Nem sempre o que a gente deseja é necessário. E às vezes aquilo que a gente deseja é prejudicial. E Deus sabe disso. A gente precisa entender também que oração não é uma fórmula mágica. Oração não é uma receita de bolo. Se eu colocar os ingredientes certos, então vai dar tudo certo. Não é assim. Se eu for à igreja todo domingo, se eu der o meu dízimo, se eu fizer a minha devocional todo dia, se eu não falar palavrão, etc., então Deus vai me ouvir. Oração não é fórmula mágica. Oração é um diálogo com Deus.
Não tem fórmula de bolo. Eu acho interessante que existem certas pessoas que marcam prazo para Deus responder oração, né? 7 dias de consagração. Espera aí, como assim? A gente dá prazo para Deus? Nós nunca vamos entender completamente porque Deus diz sim para algumas orações e não para outras. Mas você nunca se arrependerá de orar. Peça a Ele sensibilidade. Se, como eu disse, Deus responde a todas as orações, peça a Deus sabedoria para perceber quando Ele diz sim. E às vezes Ele diz sim através das pessoas, das circunstâncias, através da sua palavra, através de uma pregação, de uma música. Peça sensibilidade. Será que Deus está dizendo sim? Ou Ele está dizendo para mim esperar? Continue orando, esperando e orando. E para você entender quando Ele diz não, esta não é a vontade de Deus. Vamos orar mais? Vamos gastar mais tempo com Deus? Vamos cultivar uma relação de intimidade com Deus e passar desde a hora que a gente levanta até a hora de deitar na presença dEle? A palavra diz: dediquem-se à oração, estejam alerta e sejam agradecidos. Dediquem-se à oração. Então, que você não seja um cristão ateu, que diz que crê em Deus, mas não acredita no poder da oração. Se nós realmente acreditássemos no poder da oração, nós gastaríamos muito mais tempo intercedendo. Que Deus te abençoe, que você tenha um ótimo final de semana e nós estaremos aqui reunidos no próximo domingo, continuando com esta série O Cristão Ateu. Deus te abençoe, Deus te guarde e até lá. Traz-nos paz ao coração e sobrepuja toda dor, trazendo auxílio do Senhor em tempos de perturbação. Na dor maior, na tentação, procurarei com
Jesus, a meu Senhor. Então darei melhor louvor a meu Jesus, a meu Senhor. Bendita hora de oração, pois liga-nos em comunhão e traz-nos fé e mais amor, enchendo o mundo de dulçor. Desejo a vida que findar com fé, amor constante, orar depois da morte do pavor. Então será sim só louvor depois da morte do pavor. Então será sim só louvor.